Fala turma, fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno de Cerrado. Tô passando aqui, cara, só pra dar um alô pra vocês. Hoje é dia das crianças, tô saindo agora com as minhas crias pra gente dar um rolê, levar no parque, levar pra passear. Hoje é dia deles, é dia de dar carinho, ter paciência, presente. E é isso, né, cara? É o amor que a gente tem que dar, que é retribuído diariamente. Porque quem é pai, quem tem um filho, sabe o que é sentir esse carinho, esse amor de um filho para o pai, né, ou para a mãe, enfim. Quem cria uma criança, independente se é pai, se é mãe, o avô, a avó, hoje é o dia delas, né? Então, assim, tô saindo para passear, para curtir, e eu só tô passando aqui para trazer uma repercussão, que é o seguinte: eu nem ia falar sobre esse vídeo, né? Porque um jornalista lá da Rádio Itatiaia foi fazer gracinha, porque assim, tem jornalista que ninguém conhece, que ama aparecer com o nome do Vasco. E qual é a maneira que eles usam? Ou engrandecendo demais o Vasco, falando que a torcida é do caramba, que o estádio é um caldeirão e que não sei o que, a história do Vasco é linda. Ou o cara faz isso para poder, lógico, repercutir no meio vascaíno e ganhar engajamento, que é uma maneira positiva de reconhecer, inclusive, as coisas boas do Vasco, ou aparece para tentar fazer o Vasco de chacota para poder viralizar de uma maneira negativa, mas viralizar. Tanto que esse boboca aí, esse bobo da corte chamado Thiago, não sei nem qual é o sobrenome dele, se é Thiago Fernandes, acho que é Thiago Fernandes, que a galera tá visitando o Instagram dele, não tinha nem muito engajamento no Instagram. Aproveitou para ficar fazendo videozinho com o boné da KTO, propaganda de parceiro. Por quê? Porque tá tendo engajamento. Então os caras já fazem isso de propósito, não é à toa. Então o cara fez um vídeo falando que é uma... Tipo assim, o cara criticar, dizer que... E eu faço isso aqui no canal, cara. Inclusive sou até criticado pela torcida do Vasco. Pé no chão, o Vasco é o patinho feio na semifinal do campeonato, na Copa do Brasil. Ninguém acreditava que o Vasco ia chegar numa semifinal. A gente chegou comendo por fora. Quem sabe a gente chega numa final. A gente não é a favorita, a gente é o azarado, a gente é a zebra pelo elenco, o time, o momento que o Vasco passa com relação a esse litígio com essa empresa vagabunda. Então eu sempre falo, mas a gente tem uma maneira de falar. Ele, para poder viralizar, para poder ter engajamento, tentou diminuir demais, né? Dizendo que é uma aberração o Vasco estar na semifinal do campeonato da Copa do Brasil e que só tem 3 jogadores que prestam nisso, que é só o Léo Jardim, o Coutinho e o Verratti. O resto ele ficou fazendo chacota e piada dos jogadores. Enfim, eu não ia trazer, mas vou trazer porque isso vai ficar gravado. Vou deixar aí para você ver, porque essa atitude do jornalista causou revolta em alguns jornalistas da própria Rádio Itatiaia, que disse: pô, isso é um vacilo, você é um cara ser muito burro fazer isso. Por quê? Porque isso vai ser levado para o vestiário para alimentar jogador, para alimentar raiva de torcedores do Vasco, inclusive do Atlético Mineiro, que não pegou bem lá também. Então eu vou deixar primeiro esse bocó falando isso, e depois eu vou trazer a repercussão lá do Ale Oliveira e da galera da Rádio Itatiaia, que não gostou da atitude desse animal. Eu assisti os 2 últimos jogos do Vasco. Cara, eu tô surpreso do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, eu acho uma aberração de verdade esse Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Esse time, pra mim, não tem capacidade pra tal. E aí eu tava pegando a escalação pra te falar quem são os bons e os maus jogadores. Quando for um cara ruim, ou que jogou mal, ou que joga mal frequentemente, eu te falo com um tom um pouco mais alto, que é o meu tom de voz mesmo. Não, como é que é? Repete. Quando for um cara ruim, eu dou uma entonação maior na escalação. É jogo rápido. Vou demorar 30 segundos, 20 segundos aqui no máximo. Vamos lá. Léo Jardim, bom jogador. Paulo Henrique na lateral direita. Maicon e Léo Pelé na zaga. Lucas Piton na lateral esquerda. Não, pera lá. Lucas Piton... Ele voltou pro Lucas Piton? Ele não marca ninguém. Não marca ninguém. Ele só ataca. E esse time do Vasco não ataca ninguém. Vamos lá. Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho, Puma Rodrigues... Emerson Rodrigues. Esse Emerson Rodrigues, ele é horroroso. Emerson Rodrigues bom, tem só Ele é horroroso. que é o do helicóptero. E o Verratti, que é um baita jogador. O Verratti é um baita jogador. Dito isso, não tem a menor chance do Atlético perder pro Vasco. O Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que nessa final, nessa perna, pra mim já tá garantido, na outra não tá. Na outra não tá, o Corinthians vai passar. Pode anotar. Então tá aí, até ontem ninguém conhecia esse Zé Ruela. Ninguém sabia da existência
desse asno. E agora todo mundo está sabendo. Então por isso que essas pessoas fazem isso. Por isso que eu nem ia trazer. Estou trazendo porque repercutiu negativamente lá com a torcida e com alguns jornalistas do Atlético Mineiro que diz, né, que isso vai acabar alimentando os jogadores do Vasco. E eu tenho certeza, porque o Pedrinho tá ligado a tudo que acontece na mídia. Tanto que quando o jornalista lá de Curitiba foi tirar onda com o Vasco depois do jogo contra o Atlético Paranaense, marginalizando São Januário, né, aonde o Vasco está situado, o Pedrinho veio às redes sociais, detonou esse cara que depois veio pedir desculpa, né? E eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar no ouvido dos jogadores, vai para o vestiário, e isso vai servir sim de combustível para que esses jogadores corram, se doem muito mais e que a gente possa, quem sabe, buscar, inspirado nessas declarações, uma passagem para a final da Copa do Brasil que vale 30 milhões e se for campeão 70 milhões, que resolveria muita coisa no Vasco para 2025. Então vou deixar aí o Ale Oliveira, o pessoal da Rádio Itatiaia, falando da repercussão negativa dessa declaração dessa anta e dizendo que foi vacilo, foi burrice, porque isso vai acabar alimentando aí jogadores e torcida do Vasco. Estarei lá em São Januário e a gente vai fazer uma pressão na chegada da torcida dos jogadores do Atlético Mineiro, uma pressão no estádio, a parte da torcida vai ser feita. Tomara que os jogadores também entrem com esse espírito, com essa alma, para a gente conseguir essa classificação. Vou deixar aí, desejando para você um Dia das Crianças maravilhoso e um final de semana abençoado. Grande abraço e com Deus, saudações vascaínas. Não tem problema dar o dinheiro, tem? Não tem, mas é que o nosso companheiro aqui de jornalista, que eu não sou jornalista, né, mas ele é meu companheiro, a vovózona, nosso querido Jojo Todinho, Thiago Fernandes, proferiu palavras duras contra o Vasco da Gama, que não devia nem estar na semifinal, que o Atlético já é finalista e outras coisas. Isso é o tipo do recorte bom para os caras lançar no vestiário. E os caras estão uma perereca, rapaz. Os caras estão malucos. Pelo amor de Deus, você também vai dar crédito pra vovózona. Não, mas é porque isso aí tá, se você der um Google... Tá circulando? Tá circulando bastante. Pelo amor de Deus. Mas enfim, isso aí é... Ele conseguiu fazer raiva nos dois, porque ele já alimenta o ódio do vascaíno e o atleticano fica pé da vida. E o cara tá falando como se falasse pela torcida, que não é verdade. E ninguém tem esse sentimento.